Seja bem-vindo a Lagoinha Canoas, lugar de novas histórias. Nesse momento, você vai ter a oportunidade de assistir uma mensagem que, sem a menor sombra de dúvidas, vai fazer total diferença na tua vida. Com certeza você vai ver algo poderoso da parte de Deus a partir dessa mensagem. A minha oração é que você gere expectativas no teu coração para tudo aquilo que Deus, sem dúvida, vai liberar sobre você nessa hora, no nome de Jesus. Aleluia! Você está comigo? Vamos juntos? Você me ajuda a pregar nessa noite? Você está com o coração incendiado? Como é que está o tamanho da tua expectativa para essa noite? Eu creio que Deus vai nos sacudir nessa noite. Eu creio que Deus vai nos chacoalhar nessa noite. Eu creio que nós estamos diante de uma atmosfera, olha para mim porque já estou pregando, em que nós não estamos mais seguindo a nuvem. Nós estamos agora vivendo uma nova estação em que a nuvem desceu sobre nós. Nós estamos agora vivendo uma nova estação em que sim, o poder do Altíssimo nos envolve. Sabe por quê? Porque há uma diferença absurda, há uma diferença brutal entre seguir a nuvem, mas receber a nuvem, estar debaixo da nuvem. Eu não sei se você se lembra disso, mas o povo de Deus, enquanto seguia a nuvem, eles recebiam proteção. Enquanto seguia a nuvem, sim, eles recebiam provisão. Mas todas as vezes em que havia um ambiente de intimidade, a nuvem descia. A nuvem descia sobre o tabernáculo, o povo ouvia Deus. A nuvem descia sobre o monte Sinai, lá estava Moisés escrevendo, esculpindo os mandamentos. Eu declaro no nome de Jesus, ei, que a estação de seguir a nuvem na tua vida termina hoje. E você agora vai viver uma estação em que o poder do Altíssimo vem sobre você. Eu declaro no nome do Senhor Jesus que as pessoas olharão para você e verão que você é amigo de Deus, é amiga de Deus, da mesma maneira que Moisés. Eu declaro no nome de Jesus que você não vai viver só provisão e proteção. Eu declaro que você vai entrar em uma nova estação em que você vai viver provisão, proteção e intimidade. Uou! Uou! Posso começar a pregar? O título da mensagem de hoje se chama Ventos contrários não mudam decretos. Você está atento? Eu vou pedir para que os nossos irmãos vão se sentando. Tem muita gente de pé e eu estou quase sem voz. Vou precisar da sua ajuda, tá bom? O título da mensagem de hoje se chama Ventos contrários não mudam decretos. Vamos junto, me ajuda a pregar. 1, 2, 3. Desse jeito não. 1, 2, 3. Escute. Todas as vezes que Deus libera uma palavra sobre nós, todas as vezes que Deus libera uma palavra sobre você, ventos contrários, eles se levantam com a intenção de interromper o cumprimento dessa palavra. É só comigo que isso acontece? Todas as vezes que Deus ele me dá uma palavra, com ela vem um Golias. Mas também, para todo Golias, nasce um Davi. Irmão, eu tenho aprendido que antes de todo romper, nascem resistências. Antes de todo romper, há um ambiente, há um cenário de resistência, há um território de resistência, há um lugar de resistência. Eu não sei para quem eu estou pregando aqui nessa noite, mas eu imagino que muitos de nós, muitos de vocês, estão vivendo ou passando por experiências em que vocês estão tendo que confrontar ventos contrários. Nunca se esqueça, todo vento contrário anuncia um milagre. Todo vento contrário é um prelúdio, é um prenúncio de algo grande que está por vir. E eu te provo aqui nessa noite. Abre comigo no livro de Marcos, no capítulo 4, versículo 35.
E nós vamos ler esse texto, versículo 35, até o versículo 37. Vamos lá, coloca na tela para mim. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Vamos todos juntos dizer: vamos para o outro lado. Agora você vai pegar na mão da pessoa que está do teu lado e vai dizer: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco. Assim como estava, outros barcos também o acompanhavam. O texto continua: levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, mestre, mestre. Me veio uma canção: mestre, o vento balançou meu barco, mestre, estou à beira de um naufrágio. Depois: não te importas que morramos? E o texto continua: ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e se fez completa a bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Irmãos, a gente fala o tempo todo que o lugar mais seguro para se estar é no centro da vontade de Deus. E sim, o lugar mais seguro para nós estarmos é no centro da vontade de Deus. Mas isso não significa que estar no centro da vontade de Deus também será o lugar mais tranquilo. Você está comigo? Eu não sei se eu falo, eu estou um pouco preocupado. Porque nessa noite eu não vou ministrar tofu para você. Vai ter comida sólida nessa noite. Irmão, você precisa entender que no caminho da tua promessa, no caminho da tua palavra, no caminho da tua profecia, sempre haverá ventos contrários. No caminho da tua palavra, no caminho da tua promessa, sempre vai haver resistências. O povo de Deus, quando ele foi liberto do Egito, para viver a promessa, para viver a palavra, para viver a profecia, eles tiveram que enfrentar um tirano. Eles tiveram que enfrentar o mar, eles tiveram que enfrentar o deserto, eles tiveram que enfrentar os muros de Jericó, as muralhas de Jericó, eles tiveram que enfrentar exércitos e mais exércitos inimigos que vinham contra eles, eles tiveram que enfrentar até mesmo gigantes, literalmente, para entrar na terra da promessa, para viver a palavra, para viver a profecia. Eles passaram por ambientes de resistência, de lutas, de adversidades. A verdade é que foi convencionado entre nós cristãos que quando a palavra é de Deus, quando a promessa é de Deus, se tem paz. Foi convencionado entre nós que quando a palavra é de Deus, não tem lutas, que quando a palavra é de Deus, não tem desafios. Foi convencionado no meio da igreja que quando a palavra é de Deus, a promessa é de Deus, não tem embate, não tem afrontas, não tem confrontos. Aonde está escrito isso? Aonde está escrito que a vontade de Deus não traz consigo desafios? Aonde está escrito que a vontade de Deus não traz consigo embates, lutas? Aonde está escrito que a vontade de Deus não traz consigo guerras, tempestades? Muitas vezes nós falamos diante de tempestades, muitas vezes nós falamos diante de lutas, muitas vezes nós falamos diante de adversidades, desafios, não é de Deus, e desistimos. Eu não sei para quem eu estou pregando. Irmão, olha para mim. A paz de Deus, que é capaz, que excede todo entendimento e que é capaz de guardar a mente. A paz de Deus que excede todo entendimento e que é capaz de guardar o meu coração. Não está condicionado naquilo que acontece do lado de fora, mas como nós estamos do lado de dentro.
A paz de Deus, que excede todo entendimento, não é sobre as tempestades que acontecem ao meu redor, mas sobre as tempestades que gritam, que clamam, que bravejam dentro de mim. Que tipo de paz você está esperando para avançar? Que tipo de paz você está esperando para ir? Que tipo de paz você está esperando para romper? Que tipo de paz você está esperando para se mover? Que tipo de paz você está esperando para se comprometer? Que tipo de paz? Que tipo de paz você está esperando que vai sinalizar ser ou não ser a vontade de Deus? Que tipo de paz? Eu vou dizer, hoje eu vou dizer tudo. Tem muita gente desistindo diante de tempestades, que só estão ali para sinalizar que você está no caminho certo. Tem muita gente desistindo diante de ventos contrários, que eles só estão ali para apontar de que você está no destino certo. Algumas tempestades, olha para mim, igreja, pelo amor de Deus, algumas tempestades surgem na nossa vida para dizer que nós estamos no caminho. Algumas tempestades surgem na nossa vida para dizer que nós estamos na direção da nossa promessa. Algumas tempestades surgem na nossa vida para dizer que nós estamos na direção da nossa palavra. Irmão, quantas vezes antes de uma grande vitória, você teve que passar por desafios gigantes? Quantas vezes, diante de uma grande vitória, você teve que passar por um grande teste? Quantas vezes, diante de uma grande vitória, você teve que passar por uma grande afronta? Já pensou se você tivesse desistido? Você já pensou se você tivesse desistido nessa tempestade, talvez você não estaria aqui? Você já pensou se você tivesse desistido, talvez a tua família não estaria aqui? Você já pensou se você tivesse desistido, talvez o teu ministério hoje não estaria em chamas? Você já pensou se você tivesse desistido, talvez hoje a tua empresa não estaria de pé? Tempestade muitas vezes aponta para o nosso destino. Tempestades muitas vezes sinalizam que nós estamos no caminho certo. Eu não sei se você pensa como eu, mas todas as vezes que algo se levanta, acende algo no meu espírito, o espírito fala ao meu espírito dizendo: é grande a luta, é grande o confronto, é grande o desafio, mas maior vai ser a tua vitória. Me ajuda a pregar. Pastor, por que o senhor está falando a respeito disso? Irmão, porque às vezes a gente acha que está no centro da vontade de Deus é viver um conto de fadas. Hello, não é. Amanhã você tem que se acordar para pagar os boletos, trabalhar para pagar os boletos, eles não vão se pagar sozinhos. Está no centro da vontade de Deus, olha para mim, pelo amor de Deus, não nos isenta de passar por tempestades. Está no centro da vontade de Deus, não nos isenta de enfrentar lutas, ventos contrários, mas também acontece que ventos contrários não podem anular a palavra que você carrega. Ventos contrários não podem anular a promessa que você carrega. Ventos contrários não podem anular a profecia que você carrega. Sadraque, Mesaque, Abidnego, eles estavam no centro da vontade do Senhor, mas mesmo no centro da vontade do Senhor, eles tiveram que enfrentar um vento contrário, que tinha um nome: fornalha. Daniel, ele estava no centro da vontade do Senhor, mas mesmo no centro da vontade do Senhor, ele teve que enfrentar um vento contrário que se chamava cova, tomada, repleta por leões famintos. O apóstolo Paulo, mesmo no centro da vontade do Senhor, ele teve que passar por um naufrágio. Eles chegaram do outro lado. Esses homens viveram as promessas, esses homens viveram a palavra. Sabe por quê? Porque ventos contrários não podem anular decretos.
Porque ventos contrários não podem anular uma palavra. Porque ventos contrários não podem anular uma promessa. Porque ventos contrários não podem apagar uma profecia. Oh! Eu não sei se é só comigo que acontece, mas todas as vezes que Deus me dá uma visão, todas as vezes que Deus me revela algo, me dá um plano, me dá um projeto, é como se fosse um combo. Junto com ele vem um desafio, junto com ele vem luta, junto com ele vem desafios. A Liane, tadinha, nem veio hoje, veio de manhã. Nós já estamos acostumados. Nós já estamos acostumados, sempre que Deus nos dá um plano, nos dá um projeto, desafios e lutas. Mas nós também estamos acostumados que ventos contrários não anulam a palavra que nós recebemos. Ventos contrários não anulam a visão que Deus nos deu. Vento contrário não anula a fé que nós carregamos. Oh! Vem comigo para o texto. A palavra que nós acabamos de ler diz que os discípulos, eles estavam apavorados. A palavra que nós acabamos de ler diz que os discípulos, sim, eles estavam com medo. Mas mesmo com medo, eu pergunto para você, eles chegaram do outro lado? Mesmo apavorados, eles chegaram do outro lado? Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim para ela, fala assim para ela, mesmo com medo, você vai chegar do outro lado. Fala para ela, mesmo apavorada, você vai chegar do outro lado. Fala para ela, mesmo sem entender, você vai chegar do outro lado. Fala para ela que assim, ó, você vai chegar do outro lado, porque a palavra é que você vai chegar do outro lado. Oh! Mesmo com medo, você vai chegar. Mesmo sem entender, você vai chegar. Você vai chegar. Porque aquele que te prometeu é fiel e justo para cumprir. Aquele que te prometeu não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que ele fala, ele faz. Aquilo que ele promete, ele cumpre. Quem te prometeu ao liberar uma palavra, essa palavra não volta para ele vazia. Ela cumpre com seus desígnios, ela cumpre com seus propósitos, ela cumpre com o seu destino. Ei, ventos contrários não irão anular a tua promessa. Posso te dizer algo? Seja um problema para o teu problema, seja uma tempestade para a tua tempestade. Pelo amor de Deus, me ajuda a pregar nessa noite. Eu estou quase sem voz, me ajuda a pregar. Diz assim, diz bem alto. Eu vou chegar do outro lado. 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 Eu vou chegar na outra margem. Eu vou chegar. Oh! A Bíblia diz que Jesus dormia em meio àquela tempestade. Ele dormia porque a palavra é: vamos para o outro lado. Ei, eu preciso dizer isso para crente nessa noite. Eu preciso dizer isso para algumas pessoas que talvez estejam esmurecendo na fé. Ei, a palavra que foi lançada para você no início é a mesma que vai te sustentar até o fim. Ei, a palavra que foi derramada sobre você antes da tempestade é a mesma palavra que vai te fazer ficar de pé em meio à tempestade, porque você carrega uma palavra, e a palavra diz que você vai chegar do outro lado, que você vai chegar na outra margem. Não adianta o inferno se levantar, não adianta o capeta se levantar, não adianta colocar o teu nome na boca do sapo, você vai chegar do outro lado. Oh! Você vai chegar do outro lado. Escute, quando eles entraram naquele barco, eu vou me soltar. Sai de mim, Eliel, né? Sai de mim, Eliel. Eu vou me soltar. Quando eles entraram naquele barco, Jesus, ele deu a eles um destino. Jesus disse aonde eles iriam chegar. Crente, olha para mim, caminhar com Jesus é ser guiado para um destino. Caminhar com Jesus é viver o cumprimento de um propósito. Jesus te dá destino, Jesus te dá propósito. Olha para mim, o que está acontecendo no trajeto, o que acontece no percurso, o que acontece no processo, ei, não define, não limita a palavra que Deus liberou sobre você, não anula o decreto que Deus liberou sobre você.
O que você está vivendo hoje é só parte no caminho. Não faça da tua tempestade o teu destino, porque a palavra que Ele liberou sobre nós é: nós vamos chegar do outro lado, nós vamos alcançar a outra margem. Você tem destino, você tem um destino, você tem uma palavra, você tem uma promessa, você carrega uma profecia, você carrega um chamado. Você vai chegar do outro lado. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim: bate na mão dela, faz assim: você vai chegar do outro lado. Fala assim para ela: você tem destino. Fala para ela: você tem destino, você tem promessa, você tem destino, você tem promessa. Os discípulos receberam um destino de chegar do outro lado, para que se cumprisse um propósito. Aonde eles estavam indo? Para onde? Para Gadara. Libertar um gadareno, um homem que estava endemoniado. Mas não era, os discípulos não estavam apenas indo para Gadara para libertar um homem endemoniado. Jesus estava indo com os discípulos para aquela região para libertar todo aquele território. Havia um propósito, havia um porquê. A palavra diz que quanto mais eles se aproximavam da outra margem, olha para mim, porque isso é importante para muitos de nós. Quanto mais eles se aproximavam do destino, mais forte ficavam os ventos, mais enfurecido ficava o diabo. Ei, crente, quanto mais perto da vontade do Senhor você está, maiores serão os ventos, entenda isso. Quanto mais perto dos planos do Senhor você está, maior serão os ventos. Mas tem um detalhe: quanto mais você resiste à tempestade, quanto mais você resiste o tempo mau, quanto mais você resiste os ventos contrários, mais o inferno retrocede, mais o inferno diminui, e você cresce, e você cresce. Os inimigos de ontem, eles não estão do mesmo tamanho. Sabe por quê? Porque você também não está do mesmo tamanho. Eles cresceram, mas você cresceu também. Você está na altura deles. Escute. Ventos contrários também servem para revelar a fé de quem está no barco. Ventos contrários, eles servem para revelar as tempestades que nós passamos, servem para revelar como está a nossa fé. Tempestades, elas não surgem necessariamente para te parar. Olha para mim. Tempestades não surgem necessariamente para te parar. Tempestades muitas vezes surgem para denunciar o que você carrega. Ficou tenso. Mudou o clima, a atmosfera. Sabe por quê? Porque tempestades muitas vezes vão revelar o teu caráter. Tempestade muitas vezes, olha para mim, porque está ficando tenso o ambiente, vai revelar as tuas intenções. Tempestade muitas vezes vai revelar o tamanho da tua fé. Duas casas, cada uma sobre fundamentos diferentes. Os ventos que vinham, eles eram os mesmos. As chuvas que caíam, elas eram as mesmas. Os rios que transbordavam, eles eram os mesmos. E eles batiam contra essas duas casas. A diferença, olha para mim: tempestade vem sobre todos, bons e maus, cristãos e não cristãos. Tempestades vêm sobre todos. A diferença nessa casa que não caiu é o tamanho, a construção do seu fundamento. Uma construída sobre a rocha, outra construída sobre a areia. Eu posso dizer algo para você nessa noite? Você não vai ficar bravo comigo? Muitas vezes nós pensamos em desistir porque nós temos alguma rachadura nos nossos fundamentos, na fundamentação da nossa casa. Você ainda está comigo? Tempestades são a oportunidade de crescimento, irmão. É por isso que toda ferida fechada é ministério aberto. Todo aquele que sabe lidar com a dor se torna remédio para curar. Ei, no nome de Jesus, posso dizer algo para você? Não desconsidere um homem quebrado. Não desconsidere o que Deus pode fazer através de um homem caído, porque o Senhor, Ele é especialista em levantar aqueles que ninguém acredita, aqueles que ninguém entende, os improváveis,
para que a glória seja dele. Tempestades apontam para o nosso destino. E as tempestades muitas vezes elas revelam o tamanho da nossa fé. Irmão, olha para mim que eu estou terminando. Se o diabo, se até mesmo Jesus e os discípulos sofreram investidas para que o próprio Cristo não chegasse do outro lado, não cumprisse com o seu propósito, não chegasse na outra margem, você acha que você e eu, nós não vamos passar por tempestades? Você acha que você e eu, nós não vamos passar por ventos contrários, por luta? Mas tem algo que você precisa entender nessa noite. Em todas essas coisas, nós já somos mais do que vencedores. Não, eu vou repetir porque você não está entendendo. Em meio às tempestades, nós já somos mais do que vencedores. Podemos tudo naquele que nos fortalece. Tempestades não pararam Jesus. Não vão nos parar. Não vão nos parar. Nós vamos avançar. O diabo enviou aquela tempestade porque ele sabia que se Jesus chegasse do outro lado, algo poderoso iria acontecer. Pastor, eu estou enfrentando uma guerra. Pastor, eu estou enfrentando uma luta. Pastor, eu estou enfrentando uma afronta. Pastor, eu estou enfrentando um desafio. É porque o mundo espiritual sabe, olha para mim. É porque o mundo espiritual sabe que se você chegar do outro lado, a tua família vai ser alcançada. O mundo espiritual sabe que se você chegar do outro lado, a tua escola vai ser alcançada. É porque o mundo espiritual sabe que se você chegar do outro lado, a tua empresa vai florescer. É porque o mundo espiritual sabe que se você chegar do outro lado, algo grande vai acontecer. Oh, deixa eu dizer algo para alguém aqui nessa noite. Não se apequene diante das tempestades. Não se acovarde diante das tempestades. Não se acovarde diante dos ventos contrários. Não pare na primeira porta que se fecha. Tudo isso é prenúncio, olha para mim. Tudo isso é prenúncio de que você está exatamente na direção do teu destino. Exatamente na direção do teu propósito, exatamente na direção da tua palavra. O inferno não vai te parar, tempestades não vão te parar, porque você carrega uma marca, você carrega a palavra. Irmão, olha para mim, eu já estou quase terminando. Jesus veio, olha para mim, para nos dar vida, e vida em abundância, sim, apesar das tempestades. Jesus não veio para nos isentar das tempestades. Jesus veio para nos fazer caminhar em meio às tempestades, caminhar sobre as águas, ver os mares se abrindo. O próprio Cristo vai nos dizer: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Tem de bom ânimo, ele diz, porque eu venci o mundo. E se eu venci, vocês podem vencer também. Ou seja, vocês vão passar por desafios, vocês vão passar por tempestades, mas tenha um bom ânimo, porque se eu venci, você pode vencer também. Não desanime, seja corajoso, seja valente, prossiga, avance, porque você tem uma palavra que você vai chegar do outro lado. Você vai chegar do outro lado. Se é para Jesus, você pode fazer melhor. Quando Jesus ele pede para que os ventos cessem, olha para mim. Jesus ele não está tentando resolver um problema dos discípulos, muito mais do que resolver um problema dos discípulos. Quando ele pede para que os ventos cessem, para que o mar se acalme, ele quer levar os discípulos, a intenção é levar os discípulos para o cumprimento do seu propósito, levar os discípulos para o cumprimento da palavra. Mais do que resolver os nossos problemas, olha para mim, igreja, mais do que resolver os nossos problemas, Jesus ele quer nos levar para a nossa promessa. Em que pese eu saiba que Jesus sim, ele resolve os meus problemas, mas eu preciso entender que mais do que resolver os meus problemas, ele quer me levar para um lugar, ele quer me levar para um destino. Aliás, ele já resolveu o teu problema 2000 anos atrás. Sabe qual era o teu problema? O problema do pecado. E sabe qual era o preço do pecado? Morte eterna. Há 2000 anos atrás ele já resolveu o teu problema. Há 2000 anos atrás ele já te deu um destino. Há 2000 anos atrás ele já liberou uma palavra. Há 2000 anos atrás ele já liberou uma promessa.
Eu vou falar. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente entra no barco à procura de um resolvedor de problemas. Mas Jesus não é o nosso resolvedor de problemas, ainda que Ele resolva. Ele é o nosso Salvador. Para de procurar um resolvedor de problemas e começa a clamar por um Salvador. A palavra diz que quanto mais perto eles chegavam, mais os ventos sopravam. Quanto mais perto eles chegavam a outra margem, mais os ventos sacudiam o barco. Eu já falei, irmão, no nome de Jesus, e eu vou repetir nessa noite. Quanto mais perto do teu destino, mais os ventos irão soprar. Quanto mais perto, olha para mim, mais perto de alcançar a tua casa, mais os ventos irão soprar, tá bom? Quanto mais perto de restaurar o teu casamento, mais os ventos irão soprar. Quanto mais perto dos teus filhos saírem das drogas, os ventos irão soprar. Quanto mais perto de haver um romper na tua empresa, mais os ventos irão soprar. Mas permaneça firme, porque vento contrário não anula decreto. Vento contrário não pode anular uma palavra. Vento contrário é uma referência de que nós estamos no caminho certo, de que nós estamos na direção certa. Quanto mais Jesus ele se aproximava de Gadara, onde tinha um gadareno, onde tinha uma região que precisava ser restaurada, liberta, remida. Quanto mais ele se aproximava daquele lugar, mais os ventos sopravam, mais o mar ficava inquieto, porque havia uma palavra, havia um propósito, havia um porquê. Não importa o que te aguarda do outro lado. Não importa o que você está passando hoje, como é que está sendo o trajeto, como é que está sendo o percurso. O que importa é a palavra que você recebeu, é a voz que ecoa dentro do teu coração, porque a mesma voz que ecoa dentro do teu coração vai te manter firme aqui e vai te levar até o outro lado. Não importa. Não desista. A palavra que Jesus liberou sobre os discípulos era: passem para o outro lado. Não importa se tem bruxaria contra você, você vai passar para o outro lado. Não importa se tem feitiçaria contra você, você vai passar do outro lado. Não importa se tem macumbaria contra você, você vai passar para o outro lado. Não importa se tem olho gordo contra a tua vida, você vai passar para o outro lado. Não importa se colocar o teu nome na boca do sapo, o sapo vai cuspir o teu nome para fora, porque ele não vai aguentar o poder que você carrega, a marca que você carrega, o selo que você tem. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, e você não será atingido. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque eu sei que o Senhor está comigo, e o seu bordão e o seu cajado me consolam. A quem temerei? A quem temerei? A presença de Deus em meio a tempestades traz paz. A presença de Deus em meio a ventos contrários traz paz. A ausência da presença de Deus em ambientes de calmaria é perturbador. Você tem muito dinheiro na conta, não tem? Mas por que você não tem paz? Você tem um carro do ano, não tem? Por que você não tem paz? Você mora em um castelo, e por que você não tem paz? Porque mesmo que você tenha tudo isso, quando você não o tem, quando ele não é parte na tua vida, quando ele não é parte na tua história, é perturbador. O teu espírito anseia por ele, o teu espírito clama por ele. A presença de Deus num ambiente mais perturbador traz paz, derrama paz. Você está comigo? Eu estou dando tudo que eu posso aqui nessa noite. Eu creio que Deus está convertendo corações. Eu creio que Deus está alinhando o nosso coração. Tem uma canção, eu quero cantar essa canção, mas não consigo. Será que tem adoradores aqui comigo nessa noite? Eu vou afastar o microfone. É mais ou menos assim. Eu posso clamar, eu acredito, eu não vou. Vem comigo, me ajuda, pelo amor de Deus.
me ajudar. Quem é este que Quem é este que Jesus, toda língua confessará. Jesus, o presente que Jesus, eu posso clamar, eu acredito, eu não vou. Posso clamar, eu tenho fé para descansar. Sim, eu. Chama por ele, vai. Você pode aplaudir Jesus na sua vida? Jesus, em meio àquela tempestade, ele olha para os discípulos e pergunta: por que vocês estão com medo? Ele diz: aonde está a fé de vocês? Sabe por que muitas vezes Jesus questiona? Sabe por que Jesus questionou os discípulos? Porque na verdade Jesus estava provocando fé nos discípulos. É em ambientes como esse que a nossa fé muitas vezes é provocada. Em ambientes como esse, cenários como esse, territórios como esse, que nós somos esticados pelo Senhor, que nós somos provados pelo Senhor, para que aquilo que nos aguarda do outro lado, você e eu possamos chegar do outro lado, mas possamos chegar com experiência, com maturidade, com entendimento, com crescimento. Tem situações que acontecem na nossa vida, que Deus permite para que você e eu estejamos mais fortes, mais sábios. Tem coisas que acontecem na nossa vida que Deus permite que aconteça para que você e eu, sim, ali sendo esticados, sendo provados, possamos ter um entendimento mais ampliado daquilo que nos aguarda do outro lado, aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. Tem situações que nos aguardam do outro lado, mas sim, teremos que passar por uma tempestade. Grandes obras Deus quer fazer por conosco, mas nós vamos ter que enfrentar uma tempestade. O texto diz que diante daquelas palavras os ventos cessaram e eles chegaram do outro lado. Chegaram do outro lado. Marcos capítulo 5, coloca para mim na tela, eu já estou quase terminando. Porque havia um propósito, havia um porquê, havia um motivo de Jesus levar a comitiva, levar aqueles discípulos para o outro lado. Marcos capítulo 1, eles atravessaram o mar e foram para uma região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros até o seu encontro. Para aqui, olha para mim. Jesus não falou nada, ele apenas colocou a planta dos pés naquele lugar e aquele território foi abalado. Jesus não falou nada, eu não sei se você está entendendo, ele não precisou dizer nada, ele apenas colocou a planta dos pés naquela região e os céus daquele lugar estremeceram. Jesus não precisou falar nada, ele simplesmente colocou a sua presença, sacudiu o lugar. Eu declaro no nome de Jesus que você vai estar chegando em lugares, colocando a planta dos pés, e aqueles lugares vão ser sacudidos, sem você precisar falar nada, só porque Jesus chegou através de você. Você não vai precisar falar, você vai colocar a planta dos pés, e aquele território vai ser sacudido. O texto continua. Esse homem vivia nos sepulcros, e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com corrente. Muitas vezes, coloca para mim na tela, havia sido acorrentado pés e mãos.
mas ele arrebentava as correntes, quebrava os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando. Noite e dia aquele homem andava se cortando com pedra entre sepulcros e nas colinas. Ei, papai, mamãe, posso te dizer algo no nome de Jesus? Fica atento com esse adolescente que está dentro da tua casa. Fica atento, porque ele está se cortando. É com gilete, é com navalha. Aí você está dizendo o seguinte: é porque ele está deprimido. Aí você está dizendo o seguinte: não, é porque ele está depressivo. Aí você está dizendo o seguinte: é porque ele está enfermo. Não, irmão, papai, mamãe, expulsa esse demônio. Expulsa esse demônio da tua família. Expulsa esse espírito de morte da tua casa. Não trata como sendo doença aquilo que é espiritual. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus já tinha lhe dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? O meu nome é Legião, porque nós somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandassem sair daquela região. Entenda algo: aqueles ventos contrários queriam impedir de Jesus de chegar do outro lado, porque havia algo grande, havia um projeto maravilhoso. Os ventos contrários queriam impedir Jesus de chegar do outro lado, porque sabiam que quando ele chegasse do outro lado, uma região seria liberta. Eu preciso dizer isso, meu Deus. Os ventos contrários muitas vezes se levantam contra nós para que a gente não chegue do outro lado e uma escola seja liberta, uma casa seja liberta, uma rua seja liberta, um bairro seja liberto, um lugar, um escritório, uma empresa seja liberta. Mas nessa noite eu declaro no nome de Jesus que você vai chegar nesses lugares, e esses lugares serão libertos, esses lugares serão remidos. Oh, vem comigo. Gadara, você ainda está comigo? Você me dá 2 minutos? 2? Eu preciso liberar essa palavra. Eu prometo que nunca mais vou pregar essa palavra aqui, mas eu preciso liberar ela hoje. Você está comigo? Gadara era uma cidade dentro de uma região formada por outras 9. Era chamada de Decápolis, porque haviam ali 10 cidades. Ei, havia um propósito, havia uma missão, havia um porquê de Jesus querer levar os discípulos para chegarem do outro lado. Os gadarenos são os sobreviventes e remanescentes dos antigos gergaseus. A versão, aliás, que nós acabamos de ler, não fala gadareno, mas fala gerazenos. Você está comigo? E não gadarenos. Você vai entender onde eu quero chegar. Os gerazenos, eles eram descendentes de Cã. Pega isso. Os gerazenos, o lugar onde Jesus chegou, eles eram os descendentes de Cã. Cã era filho de Noé. Noé liberou uma maldição sobre Canaã. Canaã é filho de Cã, neto de Noé. Eu não sei se você entendeu. Havia uma maldição sobre toda essa região. Havia uma maldição sobre todo esse território. Jesus não está indo apenas para libertar um homem. Jesus está indo para tomar toda uma região, redimir toda uma região, curar toda uma região, libertar toda uma região. Profetiza sobre alguém que está do teu lado. Fala assim para ela: onde você chegar, faz assim: casas, lugares. Fala para ela: geografias serão redimidas. Fala assim: aonde você chegar, maldições serão quebradas. Fala para ela: onde você chegar, cativeiros serão abertos. Eu profetizo no nome de Jesus que nesses dias o Senhor vai te levar a alguns lugares, e nesses lugares que você chegar, esses lugares serão livres. Eu declaro no nome de Jesus que o Senhor vai te levar a lugares essa semana, e quando você chegar nesses lugares, virtude de você vai fluir para curar pessoas. Eu declaro no nome do Senhor Jesus que você vai chegar em lugares e pessoas serão salvas. As pessoas correrão para você e dirão o que é que você carrega, e você vai dizer: é Jesus, é Jesus, eu carrego Jesus. Oh!
Deus vai te colocar em lugares em que pessoas que carregam medo, condenação, jugo, fardo, maldição hereditária, o Senhor vai te colocar em lugares para que essas pessoas sejam libertas, porque Jesus chegou ali através de você. Perceba que o diabo, ele não está preocupado mais com o rapaz. O pedido do diabo é: não nos tire dessa região. Você entende a maldição que foi lançada lá em Noé? Não nos tire desse território, não nos tire desse espaço geográfico, não nos tire desse lugar. Irmão, deixa eu dizer algo para você. Lagoinha, nós não estamos abrindo lagoinhas em vários lugares por uma questão qualquer. Nós estamos abrindo, gerando lagoinhas, igrejas em vários lugares, porque nós estamos tomando territórios. Nós estamos tirando da mão do diabo territórios, cidades, povos e nações. Nós não vamos parar, nós vamos para o outro lado. Jesus chegou e a palavra diz que o demônio se prostrou. Demônios se prostram com medo quando ele chega. Filhos se prostram de amor quando ele chega. Eu acredito que aonde nós chegarmos nesses dias, eu estou profetizando, tem algo muito forte acontecendo. Eu profetizo que onde você chegar nesses dias, enfermos serão curados, porque Jesus chegou através de você. Eu declaro no nome de Jesus que em lugares, em ambientes de opressão, de medo, em cativeiros, eu declaro que onde você chegar, esses lugares serão quebrados, correntes serão arrebentadas. Eu declaro no nome de Jesus que você carrega essa graça, você carrega esse favor, você carrega esse manto, você carrega essa unção. Você vai chegar em lugares e onde o diabo está, ele vai ter que bater em retirada, porque Jesus chegou. Jesus chegou porque você chegou. Aonde o Senhor chega, aonde nós chegamos, é chegar do reino de Deus. Quando colocamos a planta dos pés, é chegar do reino de Deus. Quando eu entro na minha casa, é chegar do reino de Deus. Quando eu chego no meu trabalho, é chegar do reino de Deus. Quando eu chego na escola, é chegar do reino de Deus. Quando eu chego no meu bairro, é chegar do reino de Deus. Deus nos está dando pessoas, mas também Deus está nos dando territórios. Matias Velho, se prepara porque a gente está chegando. Harmonia, se prepara porque a gente está chegando. Fátima, se prepara porque a gente está chegando. Niterói, Rio Branco, Centro, meu Deus, Guajuvira, Nazário, se prepara porque nós estamos chegando. Antes você e eu, nós éramos escravos do pecado. Mas agora que Jesus chegou na nossa vida, nós passamos a ser morada dele, tabernáculo dele. Ele tabernaculou em nós, ele mora em nós. Antes você e eu éramos um lugar imundo, agora um lugar santo. Antes você e eu éramos um lugar de morte, agora nós somos um lugar de vida. Antes você e eu, nós éramos um lugar de frustração, agora nós somos um lugar de realização. Antes você e eu éramos um lugar de dor, agora nós somos um lugar de refrigério. Antes em você e em mim abundava o pecado, mas agora superabunda a graça. Superabunda a graça sobre você, superabunda a graça sobre você, superabunda a graça sobre a tua casa. As pessoas vão começar a perceber. As pessoas vão começar a perceber que você chegou. Chegou alguém no hospital. Chegou alguém no hospital, as pessoas vão começar a perceber. Chegou alguém nesse lugar de trabalho, as pessoas vão começar a perceber. Chegou alguém nessa casa, as pessoas vão começar a perceber. Chegou alguém no meu GC, as pessoas vão começar a perceber. Chegou alguém na igreja, as pessoas vão começar a perceber. Você, quando chegar, as pessoas vão começar a perceber, porque você não está só, Jesus vem com você. Jesus vem com você. Se coloca de pé. Apaga todas as luzes para mim, todas elas. Liga a lanterna do teu celular, mas coloca para baixo. Pega o teu celular, liga a tua lanterna. Jesus, ele nos chama de luz do mundo.
E a luz do mundo, que é você e eu, não foi feita para ficar embaixo da mesa. A luz do mundo, que é você e eu, não foi feita para ficar escondida, mas num lugar em que todos podem ver. Porque você pode levantar agora. Porque quando você chega, a luz do mundo chega. E onde você entra, as trevas têm que bater em retirada. Porque aonde você chega, o medo tem que ir embora. Porque você é luz do mundo. Você é sal da terra. E as trevas têm que retroceder. Você chegou. Você chegou, você é sal da terra. Você pode ligar a luz, você é luz do mundo. Sabe como termina essa história? Sabe como é que essa história termina? O gadareno, aquele que veio ao encontro de Jesus e foi liberto, Marcos capítulo 5, sabe como é que termina essa história? Ei, não importa como você chegou aqui hoje, não importa o que você fez, não importa o que você está vivendo, Jesus pode mudar a tua história hoje. Jesus pode mudar a tua vida hoje. A palavra diz que depois de liberto, aquele gadareno, aquele homem, ele pede para seguir Jesus. Sabe o que é que Jesus fala para ele? Antes um endemoniado, agora ele quer seguir Jesus. Ou seja, antes um possesso, agora ele quer ser seguidor de Jesus. Alguém pode dar um brado nesse lugar? Porque ele antes era um endemoniado, agora ele quer ser um seguidor. Jesus olha para ele e diz: vai para tua casa. Porque ele queria seguir Jesus depois de liberto. Vai para tua casa, vai para tua família, vai para tua região. Fica nesse lugar, porque eu vou fazer uma grande obra na tua vida. Ei, deixa eu dizer algo para você no nome de Jesus. Ele é especialista em fazer com que homens quebrados, homens caídos, endemoniados, depois de liberto, sejam uma luz que carrega o evangelho. Ele é especialista em levantar improváveis. Antes um endemoniado, agora um instrumento do Senhor. Aquele que era conhecido como endemoniado se tornou o maior evangelista daquela região. A palavra diz que ao voltar para sua casa, ele começou a proclamar aquilo que Jesus tinha feito na vida dele. E aquelas 10 cidades, Decápolis, ao ouvirem o que ele viveu, começaram a admirar aquilo que ele era, começaram a admirar o evangelho. Ferida fechada, meu amigo, ministério aberto. Jesus, ele curou um homem, e um homem, olha para mim, Jesus curou um homem, e um homem foi instrumento dele para redimir 10 cidades. Um homem foi instrumento do Senhor para curar 10 cidades. Um dia você vai para Israel comigo, amém? Quem é que vai para Israel comigo? Vamos junto? Um dia você vai para Israel, e lá em Israel ainda existem 5 igrejas que foram implantadas por esse ex-endemoniado. 2000 anos depois ainda está lá. Olha o que Deus faz, gente. Olha o que Deus faz. Olha o que Deus faz com a família possessa. Olha o que Deus faz com o endemoniado. Olha o que Deus faz com o quebrado. Olha o que Deus faz com alguém que ninguém dava nada. Olha o que Deus faz com alguém que comia a comida dos porcos, que vivia entre os porcos, que caminhava nos sepulcros, nos túmulos. Olha o que Deus faz. Transforma em um maior evangelista da época. Transforma ele em aquele que vai anunciar as boas novas. Olha o que Deus faz. É por isso que eu entendo, eu acredito que você pode recomeçar hoje. É por isso que eu entendo que você pode viver uma nova história hoje. É por isso que eu entendo que você pode se tornar um improvável hoje. É por isso que eu entendo que, por mais que você tenha vivido experiências tenebrosas, hoje Deus pode marcar a tua vida para sempre. Repete comigo nessa noite. Diz assim comigo nessa noite: eu já cheguei do outro lado. Eu já cheguei no meu destino. Eu já cheguei na estação da minha promessa. Fala: eu me recuso a recuar. Eu me recuso a recuar diante das tempestades que vêm contra a minha casa, contra a minha família, contra os meus filhos. Diga: eu viverei.
eu viverei uma vida abundante, porque aonde habitou o pecado, superabundou a graça. Ventos contrários não podem anular decretos, decretos, decretos. Você que foi tremendamente abençoado por essa mensagem, eu queria te pedir no nome de Jesus para entrar em contato conosco através do link que está na descrição desse vídeo. Nós queremos te ajudar a viver esse novo tempo, nós queremos te ajudar a viver essa nova história. Eu já tentei viver uma nova história sozinho, mas não consegui. É necessário sim da ajuda e do apoio de tantas pessoas para que a gente possa de verdade viver aquilo que é bom, perfeito e agradável da parte do Senhor, para que você possa viver esse novo tempo, essa nova história. Sem dúvida, você vai precisar do apoio e da ajuda de muitos de nós, e nós queremos ser esse lugar de conforto, nós queremos ser esse lugar de segurança, nós queremos ser esse lugar de renovo, nós queremos ser esse lugar de libertação, nós queremos ser esse lugar de salvação, nós queremos ser esse lugar de novas histórias para você, no nome de Jesus. Por isso eu te peço, entre em contato conosco através desse link e vamos juntos viver uma nova história.